Eu tenho que alinhar as expectativas do solicitante. Eu tenho que saber exatamente o que ele quer, porque senão ele pede maçã, eu dou banana. E depois, uma vez que eu entendi exatamente o que ele precisa, quanto tempo eu acho que eu vou conseguir? Então, se a gente não consegue determinar esses detalhes, é importante nós voltarmos e explicar quais são os nossos desafios. E a partir daí, sim, a gente consegue tomar as melhores decisões. E aí, pessoal, uma vez que eu já tenho esse escopo bem definido, conforme nós falamos, eu tenho como pesquisar. E aí vai depender bastante da questão das ferramentas que você possui. Eu recomendo que tenha, de fato, algo específico. Se você não tiver uma Econet, uma IOB, se torna um pouco mais difícil. Não quer dizer que você não consiga, mas fica um pouco mais moroso. As ferramentas, ela, de fato, ela acaba trazendo mais facilidade para você fazer a sua busca. Mas independente de qual seja a ferramenta, uma técnica indispensável é a palavra-chave. Sem a palavra-chave, a gente não consegue pesquisar nada. Nós temos que entender o escopo. Quando eu entendo o escopo, eu tenho muitas possibilidades e repertório de palavras-chave para sair pesquisando e encontrar o que eu estou precisando. Ao contrário, fica mais difícil. Lembra que a resposta à consulta é o posicionamento do físico e facilita o nosso entendimento? É isso. A partir dali, a gente tem condições de determinar algumas regras. Porque, ao contrário, de novo, fica a sua oratória, o seu pensamento. E quando nós não temos, então, algo que nos resguarde, isso pode gerar um problema para você também. E aí, chegando à parte de execução final, é o material que eu apresentei a vocês, que é contextualizar o tema, contar sobre o ponto que está sendo discutido. E aí, as duas partes, não só colocar a fundamentação legal. Isso, pessoal, não funciona. Por isso que as pessoas acabam falando que falam muito juridiquês, não é assim que usam? Não tem problema. Só que você precisa colocar a legislação e embaixo traduzir o que foi colocado, que foi só colocar o texto. Você precisa usar uma técnica que a gente usa bastante também aqui, pessoal, e recomendo. Tá vendo que eu negritei? Onde você vai olhar mais? Na parte que está negrito. Então, toda vez que tem um texto legal, por exemplo, aqui, eu negrito especificamente as partes mais importantes, para justamente quem for fazer a leitura, vai ficar mais fácil ele interpretar. Ao invés de ele ler o artigo 934 por completo, ele vai observar justamente qual é a parte mais importante, e assim fica mais fácil ele conseguir identificar esses pontos. Então, esse cuidado de separação parece talvez bobinho, mas isso só facilita a leitura e a interpretação da pessoa. Se fica tudo muito junto, sem separação, sem nada, isso fica ruim para a pessoa interpretar. Então, o primeiro passo também é você organizar bem essa separação. Então, nós nos preparamos bastante para entregar esse relatório, porque, ao contrário, fica ruim para a pessoa conseguir ter uma leitura apropriada. Então, veja, aqui fica bem facinho para a pessoa chegar a uma conclusão. Então, a conclusão objetiva só é possível quando você compacta tudo que você precisa. Se nós não temos esses facilitadores, é quase humanamente impossível. Principalmente quando você trabalha com o ICMS. Se trabalha só com a parte federal, usando aquela ferramenta /site que eu mostrei aqui, as normas, você consegue chegar a uma conclusão porque as regras são centralizadas, não é? Então, seja qual for o estado que você está, as regras, por exemplo, de PIS e COFINS são as mesmas, então não vai ter tanta complexidade em relação a esse ponto, mas do ICMS, com certeza. Esse, com certeza, é o maior desafio que nós temos. E quando temos acesso, então, a essas funcionalidades, com certeza fica mais fácil, pessoal.